Automatismo, excitabilidade, condutibilidade e contratilidade são propriedades do coração que a gente vai discutir agora. Quando a gente fala em automatismo, a gente lembra logo de algo automático. É exatamente isso. O coração ele consegue gerar seus próprios batimentos cardíacos. E isso lhe dá essa propriedade de ser automático. Em vários animais, quando o coração é retirado do corpo desse animal, ele consegue, mesmo fora do corpo, consegue se contrair por um período, sozinho, de forma automática. Um exemplo que eu dou para vocês também é no caso de um transplante cardíaco, onde tem o doador do coração e o receptor. Durante esse processo, quando o coração é retirado do doador, ele fica se contraindo por um período. E depois ele vai ser colocado no receptor. E existe até uma metáfora que é utilizada. Quando o cirurgião cardíaco vai inserir o coração no receptor durante um transplante, a gente fala que o cirurgião cardíaco ele é o melhor encanador do que eletricista. Por quê? Porque nesse momento da implantação do coração no doador, ele tem que se preocupar mais em inserir ou juntar os vasos sanguíneos e não a parte nervosa, não os nervos que foram rompidos durante a retirada do coração do doador. Quando a gente fala em excitabilidade, a gente lembra logo de potencial de ação. Então, as células do coração, elas são capazes de gerar um potencial de ação. Portanto, eles têm essa propriedade, as células cardíacas ou o coração como um todo, de ser excitável, excitabilidade. Vamos tentar falar juntinhos a propriedade de condutibilidade e contratilidade. Vocês viram nos slides anteriores que no coração existem células contráteis e não contráteis. As células não contráteis, elas têm a função de conduzir o impulso nervoso por todo o músculo cardíaco. A gente vai falar um pouco melhor disso mais adiante. E a contratilidade significa que o coração possui células que se contraem. E essa contração é importante para bombear o sangue. Então, olha aí. Quais são os tipos de células no coração? Tem as células contráteis e as células não contráteis, que são as condutoras. As células contráteis são aquelas que estão em maior parte do tecido atrial e ventricular. A gente vai já falar melhor dos átrios e dos ventrículos. A outra propriedade dessas células contráteis é que elas produzem contração, como o nome já diz, que gera força ou pressão. Essa força ou pressão de contração é importante para manter o sangue circulando por todo o corpo. E por gerar essa força e essa pressão, a gente fala que realizam o trabalho cardíaco, essas células contráteis. Já as células não contráteis, ou seja, as células condutoras, elas não se contraem, nem geram força. Elas geram e conduzem o potencial de ação pelo miocárdio. Elas conduzem todo esse potencial de ação, seguindo um trajeto, que a gente vai já falar, por várias estruturas condutoras. Quais são essas estruturas condutoras do músculo cardíaco? Primeiro, nó sinoatrial, que é o marca-passo natural do coração. Tem o nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. Essa é uma sequência da condução do potencial de ação no músculo cardíaco. Nó é a mesma coisa de nodo. Então, nó sinoatrial ou nodo sinoatrial, por exemplo. Pois bem, vamos falar agora do sistema de condução do coração. Vamos falar das células não contráteis, ou seja, das células de condução. O que é que essas células conduzem lá no miocárdio? Elas conduzem uma informação, que pode também ser chamada de potencial de ação ou impulso nervoso. Então é isso que essa célula conduz. Não se esqueçam que o nome do processo é excitação, contração. Então, para que uma célula se contraia, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser excitada através de um potencial de ação. De acordo com essa imagem, lá no átrio direito existe a primeira estrutura de condução do coração, chamada de nó sinoatrial, também considerada como marca-passo natural do coração. É nessa estrutura que inicia todo o processo de produção automática do impulso nervoso do coração. Essa informação vai sair do nó sinoatrial em direção aos átrios e, em seguida, os átrios se contraem. A segunda estrutura de condução é o nó atrioventricular, que, como o nome já diz, está localizado entre os átrios e os ventrículos.
Lá no nó sinoatrial, a partir dele, a informação vai em direção aos ventrículos. Então, qual é o trajeto que essa informação vai seguir a partir do nó atrioventricular? Essa informação vai seguir para o feixe de His, que vai se bifurcar em ramo direito e ramo esquerdo, e depois vai até as fibras de Purkinje. Então, quando essa informação sair do nó atrioventricular, essa informação vai para os ventrículos e, em seguida, os ventrículos vão se contrair. Só para fixar, o impulso nervoso no coração, primeiramente vai para os átrios, depois vai para os ventrículos. Ou seja, a contração muscular no coração acontece primeiramente nos átrios, depois nos ventrículos. Só uma observação. Lá no nó atrioventricular, existe o retardo dessa informação. Esse retardo é importante para que os átrios e os ventrículos não se contraiam ao mesmo tempo. Ou seja, primeiramente se contraem os átrios, depois se contraem os ventrículos. Tudo o que foi falado no slide anterior é referente à eletrofisiologia cardíaca, ou seja, o funcionamento elétrico do coração. E vocês perceberam que esse funcionamento elétrico ele segue uma sequência. Ele sai lá dos átrios em direção aos ventrículos, ou seja, se inicia no nó sinoatrial, depois vai para o nó atrioventricular em direção às fibras de Purkinje. Pois bem, o nó sinoatrial ele consegue gerar seu próprio potencial de ação sem estímulos externos. Ou seja, é por essa ação do nó sinoatrial que o coração tem a propriedade do automatismo. Esse nó sinoatrial ele é considerado como marca-passo natural do coração, mantendo uma frequência entre 70 e 80 batimentos por minuto em média, determinando assim um ritmo normal para o coração, chamado de ritmo sinusal. Quando o coração está com esse ritmo alterado, se for uma alteração muito severa, muitas vezes é indicada a colocação de um marca-passo artificial para substituir a funcionalidade do marca-passo natural, que é o nó sinoatrial. Então, esse marca-passo artificial que vai ser inserido no paciente tenta manter um ritmo mais próximo da normalidade para que o coração consiga distribuir o sangue de forma satisfatória para todo o organismo. Vamos dar continuidade à eletrofisiologia cardíaca, ou seja, vamos dar continuidade à condução da informação no coração. A gente vai se detalhar um pouco mais agora nas outras estruturas que conduzem a informação, que são os marca-passos latentes. Primeiro, nó atrioventricular e em seguida feixe de His e sistema de Purkinje, ou também chamado de fibras de Purkinje. Em relação ao nó atrioventricular, ele também consegue manter uma frequência de contração no coração, só que bem menor comparada à frequência mantida pelo nó sinoatrial. Essa frequência mantida pelo nó atrioventricular está entre 40 e 60 batimentos por minuto. É interessante ressaltar também que lá nesse nó atrioventricular existe o retardo da condução da informação. Esse retardo é importante por dois motivos. Primeiro, para que os átrios e os ventrículos não se contraiam ao mesmo tempo. E segundo, permite o enchimento de sangue no ventrículo. Em relação ao feixe de His e o sistema de Purkinje, eles também conseguem manter uma frequência no coração, frequência de contração, porém bem menor comparada às outras estruturas, ou seja, em torno de entre 15 e 40 batimentos por minuto. Tá? Reforçando que para acontecer uma boa contração atrial e uma boa contração ventricular, e tem que existir uma rapidez de informação entre as fibras musculares, uma rapidez que é conseguida devido aos discos intercalares, devido à sinapse elétrica. Vocês já estudaram bastante o processo de excitação-contração do músculo estriado esquelético. Nesse slide, a gente vai ver um detalhe que diferencia da contração do músculo estriado cardíaco. Esse detalhe está apontado aí com a setinha azul, em relação ao cálcio. O cálcio ele vai entrar na célula muscular cardíaca e esse cálcio não vai entrar na célula muscular estriada esquelética. Então, a entrada desse cálcio na célula muscular cardíaca vai fazer com que o processo de despolarização ele se mantenha um pouco mais comparado ao processo de despolarização da fibra muscular estriada esquelética. Isso é apenas um detalhe.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode conversar em um outro momento.